Muito bom dia para você neste domingo de jogo decisivo Copa do Mundo, dia de Brasil e Noruega, mas não é por isso que não vai ter informação, não vai ter notícia de Fluminense aqui no canal do Lessa, porque quando tem notícia, você sabe, aqui você vai ficar ligado, vai acompanhar tudo e vai entender aqui neste vídeo, antes de curtir, de já partir para o pré-jogo de Brasil e Noruega, e se Deus quiser, todos nós iremos comemorar. Para quem se importa, evidentemente, entendo quem não está preocupado, mas para quem curte Copa do Mundo, para quem está torcendo pela seleção, tomara que possamos todos nós comemorarmos essa vaga nas quartas de final mais tarde. Fácil não vai ser, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer por lá. Mas esse vídeo aqui é para falar de Fluminense e é para falar de Bernal, um assunto que a gente já vem falando já há alguns dias, né? Uma negociação. Eu não vou nem dizer que virou uma novela, né, mas alguns pontos tinham de ser debatidos, esclarecidos, para a gente entender melhor essa operação que tinha que ser amarrada ali entre Fluminense, Betis, o Defensor do Uruguai, que era o clube que, enfim, ainda tinha 40% dos direitos do Bernal. E agora a gente tem a conta fechada e a gente pode chegar a uma conclusão, não sei se definitiva, mas uma conclusão para saber se esse negócio foi bom ou não. E aí eu vou ser bem objetivo aqui nas informações e também nessa análise, até porque é um assunto que a gente já falou bastante, eu já dei minha opinião também sobre essa saída do Bernal. Bom, a operação foi fechada em mais ou menos 12 milhões de dólares, se a gente trazer, até porque isso é euro, né? A negociação é feita em euro, é um clube espanhol, então isso em euro vai dar mais ou menos 10 milhões e meio de euros. 62 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar aqui, e aí muitas informações vieram da Espanha, porque vazaram lá, né? Eles já tinham informado por lá que o Betis iria arcar ali com um valor a mais para arcar com os impostos nesta operação. Então, enfim, no fim das contas, desse montante vai sobrar, acredito eu, para o Fluminense os 9 milhões de dólares, mais ou menos por aí. Tá? Se a gente levar em consideração aqui 60% da negociação de 12 milhões de dólares, o Fluminense ia ter ali algo em torno de 37 milhões de reais, mais ou menos. Deduzindo esse valor de impostos que eles estão pagando lá, o que realmente o Fluminense vai receber, 60% de 9 milhões de dólares, isso vai dar mais ou menos uns 27 milhões de reais. Né? Não é um valor exato, não dá para saber que o valor é exato, mas é mais ou menos por aí. O que eles noticiaram lá também? Que o Fluminense estava tentando ficar com 5% desse valor de mais-valia, 10%, 5%, numa futura venda. Isso não aconteceu. Ontem essas informações foram publicadas inicialmente aqui e eu confirmei depois pelo Pedro Brandão no Lance. Ele informou ontem à tarde que o Fluminense tentou negociar essa fatia dos direitos futuros para ter uma mais-valia numa venda futura e foi negado, não conseguiu. E também não teve sucesso em tentar ficar com uma fatia maior do Defensor. Eu tinha 60%, é super comum, o próprio Fluminense já falou isso em outras ocasiões, numa situação como essa, que o clube que detém o controle da operação, que no caso é o Fluminense, você está negociando com um clube que está numa situação de inferioridade, nesse caso, que é o Defensor, você fica uma fatia maior. Isso também não aconteceu, porque dentro do... isso está no portal da transparência, inclusive, o agente, o empresário, ele tem 10% nessa venda, o que é algo muito comum, como a gente já sabe. Então, esses 10%, imagino eu, estou deduzindo aqui, até o Gabriel apurou isso lá no Raiz, ele trouxe a informação no Jornada, enfim, ele compartilhou essa informação ontem, que lá eles estavam falando que o Defensor iria ficar com 30% da negociação. Ora, se eles tinham 40%, por que vai ficar com 30%? Provavelmente os 10% que eles tinham direito, o empresário pegou dali. Então, indiretamente, é como se o Fluminense não perdesse os seus 10% nessa operação aí. Enfim, resumindo, o empresário pega 10%, o Defensor fica com 30%, o Fluminense fica com os seus 60%. Resumindo é isso, então a gente está especulando aqui que é mais ou menos 27 milhões de reais,
se aproximando ali de 30 milhões de reais. É bom negócio? O Fluminense fez uma boa operação, fez uma boa negociação, vendeu bem o Bernal? Vamos lá, ele chega, recapitulando aqui rapidamente, ele chega ao Fluminense comprado por 3,8 milhões de dólares na época, por esses 60%. Isso deu mais ou menos entre 18 e 20 milhões de reais. Aí você vende o Bernal, depois de, inclusive, de uma participação numa Copa do Mundo de Clubes. Um jogador que nunca foi titular absoluto do time, é bem verdade. Mas ele teve uma sequência, mais de 50 jogos e tal. É um cara que ele teve muitas aparições, teve momentos bons e ruins. Mas inegavelmente veio para um centro muito maior, para um clube muito maior e se valorizou. Agora, valorizou o suficiente? Não acho que é uma venda que para se comemorar. Acho uma venda bem fraca, acho uma valorização abaixo daquilo que a gente esperava, porque é um jogador que na época tinha muito potencial, vai vir para cá, acho que tem tudo para arrebentar e tal, e vai vender bem. E, na verdade, o que o Bernal fez desde o início, o staff dele, foi usar o Fluminense como trampolim para a Europa, uma ponte para a Europa. Isso ficou muito claro quando o staff dele o tempo todo estava procurando um clube na Europa. Né? Bom, eles têm o direito de fazer isso. E o Fluminense também pode aceitar ficar nessa situação pensando em ter um lucro. E teve, não vou negar que não teve, mas acho muito pouco para a gente comemorar que foi uma boa venda. Eu acho que é o tipo de negócio que vale a pena você fazer, porque nem sempre vai dar certo, pode não dar certo, mas é um cara que você faz essa prospecção, pega de um clube menor, traz para cá, é um cara que tem potencial, ele pode se valorizar e ser muito bem vendido. No caso dele, vamos lá. Primeiro que eu não vou fazer questão do Bernal, porque ele não faz questão de estar no clube. Eu acho que quem não quer estar no Fluminense tem que ir embora mesmo. Some, dane-se. Acho que ele tem potencial, tem margem para evoluir, para melhorar, mas não sei se vai chegar a ser realmente um jogador de ponta. Isso só o tempo vai dizer. Então, a questão é a venda. Não acho que vai ser um cara que vai fazer muita falta, não acho isso. Mas o que me incomoda é o Fluminense detendo ali o poder da operação, sendo que essa proposta chegou lá atrás, porque ela foi recusada lá e agora fizeram a operação. Algumas questões aí, talvez o time, o momento, mas me incomoda o Fluminense não conseguir ficar nem com 10% de uma futura venda. Me incomoda o tão pouco poder de barganha nessa situação, sendo que o cara tem contrato e sendo que o Fluminense tem muito mais vantagem nessa operação do que o Defensor, que talvez não tivesse muita margem. Se o seu empresário pega os 10% dele, realmente os caras vão perder mais 10%. Fica uma situação complicada. Mas não conseguir junto ao Betis pelo menos 10% de mais-valia numa venda futura, você ter algum lucro ali, acho uma negociação fraca, assim, no geral. Acho fraca. Tem o seu lucro, tem um dinheiro que, para fluxo de caixa, não sei o quanto entra de imediato e tal, mas vai ter um efeito ali, vai ter, evidentemente, vai ajudar, mas acho muito pouco para um jogador que não toda a operação para o Betis, acho que é um valor mais ou menos de mercado. A questão é que o Fluminense só tinha 60%, não tinha o total 100%, não comprou também seu 100% na época, enfim, optou por comprar 60%, porque não tinha condição de comprar 100%. Então acho que o cara que chegou, valorizou alguma coisa, talvez o tempo mostre pra gente que, tá aí, o cara teve uma puta transferência agora, se valorizou, e o clube errou, tinha que ter baganhado mais, tinha que ter negociado mais. Talvez não vai dar em nada, daqui a pouco ele vai estar voltando por aí e realmente não vai se tornar um jogador de ponta. Não tem como a gente saber agora. Mas não acho que é uma negociação que assim, seja motivo de comemoração e exemplo de algo muito bem sucedido. Diria que é apenas ok. É um cara que chegou, teve o seu uso técnico, né? Ele participou de jogos, foi importante como peça de elenco, reposição. Acho que ele teve a sua importância, sim. Então você usufruiu também tecnicamente, teve um retorno técnico, apesar do retorno financeiro ter sido aquém daquilo que a gente
talvez imaginava e projetava para um jogador com esse perfil e com, enfim, o que ele tinha demonstrado no futebol uruguaio. Mas é isso, o Bernal já viajou, já tinha feito exames aqui, viajou, foi para a Espanha, vai assinar contrato até 2030, a vida segue e o Fluminense agora tem que saber, a gente tem que saber o que é importante, vai para o mercado, vai buscar reposição ou não, vai ficar com o que já tem. Acho que é o que a gente tem que se preocupar a partir de agora. Fechou? Um abraço. Esquece não, tá? Deixa aí o like, se inscreva no canal, seu comentário. Conto sempre com a ajuda de vocês. Tamo junto e mais tarde é Brasil. Valeu!